Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e desta vez nós queremos concluir aquilo que não deu para concluir no último vídeo que nós gravamos, que o tema era coronavírus, pré-arrebatamento e grande tribulação, da qual nós falamos sobre acontecimentos do coronavírus em relação ao pré-arrebatamento e a grande tribulação, a parte 4, né, do assunto. Eu quero dar uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia e uma boa tarde para quem está de tarde. Nós paramos em Isaías, no capítulo 24, versículo 4, que nós havíamos já mostrado alguns versículos da Bíblia, no capítulo 24 de Isaías, que estão acontecendo nos dias atuais. É claro que eu não estou aqui para falar que todo o capítulo está acontecendo, mas alguns versículos, como eu já expliquei, que tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo está na Bíblia, seja no versículo bíblico, seja no texto, seja no contexto, a Bíblia fala. E é interessante que nesse Isaías capítulo 24, versículo 4, nós lemos o seguinte: a terra lamenta e definha, o mundo enfraquece e definha, e os mais altos do povo da terra enfraquecem. Interessante, aqui está na Bíblia, impressa em Estocolmo, na Suécia. E nós temos aqui a Bíblia corrigida também. E nós vamos usar essas duas Bíblias que falam sobre isso que está acontecendo nos nossos dias. Capítulo 24, versículo 4, aqui na corrigida diz: a terra planteia e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. E nós sabemos que essa Covid-19 que apareceu na China desde dezembro de 2019 tem causado prejuízo no mundo todo. E muitas nações e grandes potências estão enfraquecendo, estão tendo prejuízo de milhões, bilhões e até trilhões de dólares e milhões de reais, como aqui na nossa nação, no Brasil. E os países estão enfraquecendo. Nós temos que pedir a Deus para que passe logo isso, porque senão o caos ele pode ser total em toda a face da Terra. Num dos primeiros vídeos que eu gravei, eu falei sobre a Grande Depressão de 1929, que foi algo terrível, da qual as bolsas caíram, as ações, o desemprego, tinha produção, mas não tinha ninguém para comprar, porque era muita gente desempregada, e houve a Grande Depressão, e muitos até se suicidaram na época, grandes empresários. E mais uma vez essa enfermidade, que é muito cara, ela mexe não só na saúde das pessoas, ela separa as pessoas, ela divide as famílias, e ela também mexe no bolso, porque ela é uma enfermidade cara, da qual a pessoa não se cura. Com 2, 3 dias, leva até 15 dias para se curar, fora os que estão morrendo. E aqui diz que a terra se enfraquece, capítulo 4, versículo 4. A terra planteia, está havendo muito planto de famílias que estão perdendo os seus entes queridos, até jovens. Hoje eu soube de uma jovem de 17 anos que partiu aqui no Rio de Janeiro, e a mãe dela ficou curada, de 43. Temos que pedir a Deus para Deus confortar essa mãe, não é fácil. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece, e o mundo está enfraquecido, as nações estão enfraquecidas, grandes nações, as maiores potências como os Estados Unidos, já tem milhões e milhões de desempregados, e aqui no Brasil também, em outras nações. Então isso está se cumprindo. No versículo 5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Na outra Bíblia aqui, a impressa em Estocolmo, diz o seguinte: a terra é profanada sobre a ação dos seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, alteraram o decreto e romperam a aliança eterna. E eu não quero comentar muito sobre isso, com os detalhes, mas a gente viu o que tem acontecido nesses últimos anos, seriados,
novelas, desfazendo das coisas de Deus. Eu não vejo novela, mas a gente sabe, teve aquela novela Decadência, e onde aparecia um personagem que se dizia pastor e tinha uma vida devassa, né? E tentando fazer entender que todos fazem isso não acontece. E a gente viu nesse último carnaval também o nome de Jesus sendo profanado naqueles carros alegóricos, coisas terríveis. Ano passado também, lá em Pernambuco, cantores desfazendo do nome de Jesus Cristo, filmes colocando Jesus como um homem pecador. Jesus é perfeito, ele nunca pecou. Isso tudo tem entristecido a Deus. Mas eu creio que não é só isso não. Nesses últimos dias, muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, pós-pentecostais, têm também se desviado do foco. Não estou dizendo todas as igrejas, não estou generalizando, mas muitos líderes começaram bem, estão terminando mal. E a Bíblia diz que é o melhor o fim das coisas do que o começo delas. Podemos até começar mal, mas nós temos que terminar bem. O apóstolo Paulo, ele começou mal, perseguindo a igreja, era Saulo, mas ele terminou bem. Antes dele morrer, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está sendo reservada a coroa da justiça, não só para mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós vemos muitas igrejas aí que começaram bem, Jesus cooperou, Jesus salvou, Jesus livrou, Jesus transformou vidas, curou muita gente. Só que nessas igrejas entraram muito dinheiro. E esse dinheiro, em vez de ser usado para a própria igreja, para ganhar mais almas, ganhar almas para o reino de Deus, porque eu entendo que para fazer a obra de Deus, a gente para fazer a obra de Deus, né, nós entendemos que nós precisamos de 3 coisas, tá? São 3 poderes que nós precisamos. Primeiro é o poder de Deus, depois é o poder do homem e depois o poder financeiro. O próprio Jesus Cristo, o seu ministério era sustentado por mulheres ricas, de imperadores. Está na Bíblia que tinham sido curadas por Jesus, tinham sido expulsos demônio. E diz a Bíblia que essas mulheres ajudavam ao ministério de Cristo com as suas fazendas. Mas tinha Judas que metia a mão na bolsa. Diz a Bíblia que Judas era ladrão. Então, o que eu quero dizer com isso? O que acontece é que muitos desses líderes, eles desviaram o foco. Em vez de apacentarem a igreja, apacentaram a si mesmo. E a Bíblia diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Até no Velho Testamento isso aí. Muitos de vocês já leram. E nós vemos que perderam o foco, perderam a visão. E através do dinheiro vê o poder da mídia. E eles se preocuparam mais em ter poder em mídia do que com as almas. Aconteceu. Pessoas aí cobrando fortunas para pregar, fortunas para cantar. E se eles cobravam, é porque alguém estava pagando. Eu mesmo preguei em igrejas pelo Brasil, que elas estavam endividadas o ano todo porque convidou um pregador estrela. Então muitos pastores pregadores se transformaram em artistas, humoristas. Não estou citando o nome de ninguém. Muitos cantores se tornaram artistas. Muitos púlpitos se transformaram em palcos. E isso não agradou a Deus. Isso entristeceu muito o íntimo de Deus. Né? E pregadores e cantores se transformaram em artistas profissionais, em vez de se tornar homens espirituais, né? Cantores gospel espirituais, se transformaram em artistas. E parece que Deus deu uma trava. Há muitos anos eu ouvi falar uma profecia que ia chegar um dia que Deus ia travar esses homens. Mas eu não sabia que ia ser dessa forma, ia pegar para todos nós. E hoje nós estamos mais em casa, viajamos já por todo o Brasil, fora do Brasil, pregando a palavra de Deus.
não é? E a gente sempre pregava, pensando nas almas. Às vezes as pessoas me ligavam e perguntavam: pastor, quanto é que o senhor cobra, pastor, para vir aqui pregar, ministrar um estudo de 3 dias, pregar no congresso? Eu disse: meu irmão, o preço é preço de sangue. Foi há 2000 anos atrás, não é? Mas se ajuda aí nas despesas e a gente vai. Eu nunca estipulei número de livros, número de apostilas, DVDs para vender. Nem estipulei também oferta, porque se a pessoa estipular uma oferta, então o que acontece? Então não é oferta que ele está estipulando. Eu sempre acreditei que se Deus está me levando, Ele vai me abençoar, eu vou abençoar as pessoas. Muitos foram salvos, milhares foram salvos, milhares foram curados, não é? A glória de Deus, mas a alegria é nossa. Mas a gente nunca estipulou. Precisar de dinheiro, todos nós precisamos. E hoje as viagens acabaram, estávamos com viagem para outros estados, foram canceladas, não pode mais viajar. Os cursos que nós dávamos aulas, como também faculdades que eu era convidado para dar eletivas, para dar fechamentos de assuntos escatológicos e assuntos de teologia também, estão tudo fechados. E nós estamos vivendo aí pela misericórdia de Deus. Mas o que acontece? Tudo isso foi entristecendo a Deus, não é? E a coisa ficou na situação que está. E hoje os templos estão fechados e os cultos são online, onde participa muita pouca gente. Mas ainda diz aqui também Isaías, capítulo 24, não é? No versículo 6, ainda tem também que eu quero comentar. Por isso a maldição devorou a terra e os seus habitantes são castigados. Por quê? Porque diz no 5 que eles profanaram e o nome de Jesus foi profanado. A igreja foi profanada, certo? Alteraram o decreto e mudaram as leis. Alteraram o decreto. Nós sabemos que casamento pela Bíblia é homem e mulher, família pela Bíblia é homem e mulher e sua prole. Mesmo que essa família não tenha filhos, mas casou, está constituindo uma família. A Bíblia diz: macho e fêmea os criei. Jesus falou no Novo Testamento: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. Então, casamento para Deus e para a nossa Constituição Federal, família para Deus e para a nossa Constituição Federal, é homem e mulher. Artigo 226 diz que a família tem proteção especial do Estado. Parágrafo 3º diz que é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo o Estado converter essa união em casamento. Um dos grandes homens que esteve à frente da Constituição de 1988, que escreveu isso, hoje ele não está mais conosco, é o saudoso deputado federal, não é? Que não está mais com a gente, que é Ulisses Guimarães, né? Que morreu naquele acidente junto com a esposa no helicóptero. Então, o que acontece? Hoje, em muitos países, foram legalizados casamentos de pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Homem com homem é par, são 2 maridos, mulher com mulher são 2 esposas. Ah, você é homofóbico, você é preconceituoso. Não, é questão de fé. Eu já estou há 40 anos na igreja, há 40 anos eu penso dessa forma. Eu não vou trair minha própria consciência nem a palavra de Deus. Deus não criou um Ivo para Adão, Deus criou uma Eva. Não estou aqui atacando ninguém, não tenho nada contra os homossexuais, nunca ataquei homossexuais, conheço homossexuais há mais de 40 anos, dou bom dia, dou boa tarde, eles são educados, falam comigo, eu falo com eles, tá? Então não tenho nada contra os homossexuais. Mas a palavra de Deus fala justamente contra a prática do homossexualismo tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, se nós somos cristãos e falamos que vamos morar na Nova Jerusalém, vamos morar no céu, e a gente concordar com casamento de pessoas do mesmo sexo, que está contrário à Bíblia, está contrário à nossa Constituição Federal, que diz que família é homem e mulher, nós vamos ficar. E esse último acontecimento aí é um dos grandes sinais que Jesus vai voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Essa epidemia se transformou numa pandemia,
que está em toda a terra, que Jesus falou em Lucas 21, no versículo 11, que viriam terremotos, que viriam epidemias, que viriam fomes, coisas espantosas em toda a terra. Eu já citei, não é, no meu canal em outro vídeo sobre isso, certo? Então, nós vemos aqui alterar um decreto, os estatutos, foi legalizado. Teve até um humorista aí que eu achei interessante, que ele falou, antigamente era proibido, depois foi aceito, hoje está legalizado, eu vou me embora antes que seja obrigatório. E se a igreja não ora, acho que ia ser obrigatório. Então, eu quando nasci, quando a minha mãe perguntou, é macho ou é fêmea? A primeira coisa que a parteira falou lá no Ceará, olha, é macho. E eu sou macho até hoje, para a glória de Deus. Sou homem, casado, há quase 40 anos com a mesma mulher, tenho um casal de filhos, já sou avô. E sou a favor da família tradicional que Deus criou. Não posso ser contra aquilo que está na palavra de Deus. Eu acho que o Estado não pode mandar na minha fé, porque senão não é Estado democrático de direito, não é? Então, no 6 diz, por isso a maldição devorou a terra, que os habitantes são castigados. Por isso, os habitantes da terra, não é, são castigados. Parte desse versículo aqui está se cumprindo agora, e parte vai se cumprir na grande tribulação. E eu ainda queria falar sobre o que eu falei sobre igrejas, que muitas igrejas, não são todas, tá? Eu não estou aqui generalizando todas, mas perderam o seu foco por causa do dinheiro, por causa do poder. E todos sabem que ano passado houve até um acontecimento triste e morreu até um líder. E segundo as reportagens, não é o pastor Paulo Nogueira que está falando, segundo as diligências, as reportagens, as pesquisas aí, não é? O motivo foi poder e poder financeiro. E o líder foi morto. Então tudo isso tem entristecido muito a Deus. Olha o que diz aqui. Não é eu que estou falando, a Bíblia já falava sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Então a gente tem visto muitos escândalos em igrejas evangélicas. Não são todas, tem igrejas sérias. Eu pertenço a uma igreja séria, graças a Deus. Meu pastor é um homem sério com a família. Mas tem havido muitas pessoas, líderes, que desviaram o foco por causa do dinheiro. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. E olha o que diz aqui, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro é bênção, mas é o amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da verdade. Homens que começaram bem, dirigindo igreja, pregando o evangelho certo, e hoje estão pregando o evangelho que dá certo, mas não é certo. Aqui, ó, isso aqui não está falando para o mundo, isso aqui está falando para a igreja. Está falando para nós, líderes. Olha aqui. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então não precisa mais eu citar o que aconteceu no ano passado, em junho de 2019, onde um líder foi morto, não é? E é uma situação difícil que nós estamos vivendo. Então tudo isso, irmão, tem entristecido a Deus. Deus permitiu para dar uma travada nisso tudo. Só que todos nós estamos sofrendo também, não é? É o mundo escandalizando o nome de Jesus Cristo. E Jesus até falou que seria inevitável que venham os escândalos. O Senhor falou, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque seria inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem o qual vem o escândalo. Então o nome de Jesus Cristo, esse ano no carnaval, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, em São Paulo, foi vituperado. Está entendendo? Foi escandalizado. O nome de Jesus foi blasfemado, foi xingado.
Então isso não ia ficar de graça. Isso não ia ficar de graça. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então está na Bíblia, isso eu estou falando aqui para a igreja, para pessoas da igreja, que nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se transpassaram assim com muitas dores. Está falando para a igreja. Não é? Então, irmãos, vamos ainda, tem mais ainda, em Isaías, no versículo 8, capítulo 24, versículo 8, a alegria dos tamborins cessa, o barulho dos que se divertem termina, e a alegria da harpa cessa. Olha que coisa interessante. A alegria dos tamborins, ou seja, acabou as festas. A pessoa faz um casamento, mas não faz festa. Então nada contra a festa. Eu casei, fiz festa, comes e bebe, salgadinho, bolo, refrigerante, suco. Minha filha casou já há mais de 10 anos, fizemos uma festa, Deus abençoou. Tenho nada contra a festa. Mas acabou a festa. Uma moça completa 15 anos, é um sonho dela fazer uma festa de 15 anos. Acabou, não tem mais festa. Os baile funks acabaram. Não é? E aqui fala sobre isso. Eles não beberão vinho com a música. A gente passava, via os bares tocando, os bailes, né? Tocando, o povo bebendo, os bares também abertos, tocando música, o povo bebendo. E não tem mais isso. Terça-feira mesmo eu fui na igreja tomar ceia, e não fui de carro, fui de ônibus. E eu fiquei numa parada sozinho, eu nunca ficava ali sozinho, eu ficava 4, 5 pessoas na parada e tinha um bar ali perto. E deu até saudade, porque o bar ficava com muita gente para lá e para cá, e você se sentia mais seguro. E eu fiquei sozinho ali, pedindo a Deus que viesse logo o ônibus, porque você pensa que a qualquer momento pode ser assaltado, né? Então eu fiquei pedindo a Deus que viesse logo o ônibus, porque só tinha eu ali, aguardando aquele ônibus ali, os bares tudo fechado, quase ninguém na rua, 7 horas da noite, né? Como a Bíblia já falava que as ruas ficariam vazias, né? E aqui também não fala só sobre isso não, né? Os tamborins cessaram, o barulho dos que se diverte termina. Isaías 24, versículo 8. Baile funk, pancadão, acabou tudo. Até os estádios de futebol não tem mais torcedor, não tem mais aquela plateia. E a alegria da harpa cessa. Aqui está falando, irmão, em culto. As igrejas estão tudo, os templos tudo fechado. Os cultos estão sendo nos lares, né? Que cada casa é uma igreja. A igreja começou em casa, lá em Atos, não é? E Davi, ele adorava a Deus com harpa. No capítulo 5 de Apocalipse, né? Também fala sobre os 24 anciões, a igreja do Velho e do Novo Testamento, aquele povo que foi salvo dentro das 12 tribos de Israel, e nós que fomos salvos através dos 12 patriarcas, dos 12 apóstolos em que Jesus fundou a sua igreja, digo, com a harpa nas mãos, louvando a Deus. Então a harpa fala de culto, de adoração, acabou. Eu tenho saudade de ouvir a minha orquestra, na orquestra da igreja tocando, as irmãs louvando ao Senhor, os varões louvando, os jovens louvando com aqueles hinos bonitos. Meu Deus, coisa linda aquilo ali. Não tem mais, irmão. Aqui diz, ó, né, sobre a harpa. E a alegria da harpa cessa. Quer dizer, eles não beberão vinho com a música. Versículo 9. A bebida forte será amarga para quem a beber. Quer dizer, tudo isso está acontecendo no nosso dia, tudo por causa de um vírus. Não é? Versículo 10, 24:10 de Isaías, ainda diz, a cidade desolada é destruída. Todas as suas casas estão fechadas e ninguém pode entrar. Tem casas de irmãos aí que você não vê mais o irmão, não vê mais a irmã, não vê mais os filhos. E se alguém bate lá para ir conversar com ele conversa por dentro de casa, não abre mais com medo de pegar o coronavírus ou de alguém trazer. Né? Segundo eu soube na reportagem, 4 bilhões, aproximadamente 4 bilhões de pessoas estão enclausuladas nas suas casas. E isso aqui também a Bíblia já falava. E tem mais ainda. No versículo 11, aqui diz, a lamentação nas ruas, porque não haviam, toda a alegria se escureceu, o regozijo da terra é exilado. Acabou a alegria, acabou o regozijo, acabou as festas, certo? E aqui no versículo 17, ó morador da terra, o pânico
E a cova e a armadilha estão sobre ti. Está falando sobre pânico. Essa pandemia tem causado pânico nas pessoas. Não é? Está falando sobre cova. A gente vê as reportagens aí de coveiros abrindo covas, já esperando as pessoas que vão partir para poder enterrar. E é um enterro rápido, não tem direito a uma despedida. Algo muito triste que está acontecendo. E fala sobre uma armadilha. Essa doença é uma armadilha. Por que é armadilha? Porque ninguém sabe quem está doente.